Bom dia, sétimo ano! Hoje nós iremos falar sobre rotas das grandes navegações europeias do século XVI. Durante os séculos XV e XVI, exploradores europeus, mas principalmente portugueses e espanhóis, começaram a aventurar-se pelo mar desconhecido, isto é, pelo Oceano Atlântico e também pelo Pacífico e Índico, dando início à chamada Era das Grandes Navegações e Descobrimentos Marítimos. No século XV, os países europeus que quisessem comprar especiarias tinham que recorrer aos comerciantes de Veneza ou Gênova, que possuía o monopólio desses produtos. Os produtos eram pimenta do reino, cravo da Índia, gengibre, mostarda, açafrão, canela, coentro, noz moscada. Com acesso aos mercados orientais, Índia era o principal. Os burgueses italianos cobravam preços exorbitantes pelas especiarias do Oriente. O canal de comunicação e transporte de mercadorias vinda do Oriente era o Mar Mediterrâneo, dominado pelos italianos. Encontrar um novo caminho para as Índias era uma tarefa difícil, porém muito desejada. Portugal e Espanha desejavam muito ter acesso às fontes orientais, para poderem também lucrar com esse interessante comércio. Mas os navegadores tinham muito medo do desconhecido. Eles acreditavam que no mar havia monstros e criaturas ameaçadoras. Um outro fator importante que estimulou as navegações nesta época era a necessidade dos europeus de conquistarem novas terras. Eles queriam isso para poder obter matérias-primas, metais preciosos e produtos não encontrados na Europa. Até mesmo a Igreja Católica estava interessada neste empreendimento, pois significaria novos fiéis. Muitos acreditavam que o mar pudesse ser habitado por monstros, enquanto outros tinham uma visão da terra como algo plano e, portanto, ao navegar para o fim, a caravela poderia cair num grande abismo. Dentro deste contexto, planejar a viagem era de extrema importância. Os europeus contavam com alguns instrumentos de navegação como, por exemplo, a bússola, o astrolábio, o sextante e a balestilha. Astrolábio, usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. Sextante, instrumento utilizado para calcular o posicionamento global na navegação estimada, mas serve também para o cálculo de distância com base no tamanho aparente de objetos. Balestilha, instrumento complementar da esfera armilar, utilizado para medir a altura em graus, que une o horizonte ao astro e, desta forma, determinar os azimutes antes e depois de sua passagem meridiana. É um instrumento de orientação. Também era necessário utilizar um meio de transporte rápido e resistente. As caravelas cumpriam tais objetivos, embora ocorressem naufrágios e acidentes. As caravelas eram capazes de transportar grandes quantidades de mercadorias e homens. Numa navegação participavam marinheiros, soldados, padres, ajudantes, médicos e até mesmo um escrivão, para anotar tudo o que acontecia durante as viagens. Navegações portuguesas e os descobrimentos.
No ano de 1498, Portugal realiza uma das mais importantes navegações. É a chegada das caravelas, comandadas por Vasco da Gama às Índias. Navegando ao redor do continente africano, Vasco da Gama chegou a Calicut e pôde desfrutar de todos os benefícios do comércio direto com o Oriente. Ao retornar para Portugal, as caravelas portuguesas, carregadas de especiarias, renderam lucros fabulosos aos lusitanos. Outro importante feito foi a chegada das caravelas de Cabral ao litoral brasileiro, em abril de 1500, após fazer um reconhecimento da terra descoberta. Cabral continuou o percurso em direção às Índias. Em função desse acontecimento, Portugal tornou-se a principal potência econômica da época.